Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 20 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que revivam. O vale de ossos áridos, ressuscitados pelo Espírito, é sem dúvida uma imagem maravilhosa do que o Espírito Santo pode fazer em nós, quando o chamamos e o invocamos com fé. O primeiro significado do termo Paráclito é aquele que é chamado para perto. Ou seja, o Espírito Santo é o chamado, o invocado, não vem sozinho. Respeita a nossa liberdade. Do livro do profeta Ezequiel. A mão do Senhor estava sobre mim. O Senhor me elevou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: Vou infundir-vos eu mesmo um espírito, para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse: Profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha o Espírito dos quatro ventos soprar sobre estes mortos para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu Espírito, para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, saberei que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Essa é a pergunta que todos nós nos colocamos quando olhamos com objetividade o mundo que nos cerca e, quem sabe, a nossa própria vida. Se não vivermos como alienados e sonhadores iludidos, saberemos enxergar o vale de ossos áridos e secos em que o nosso mundo precipitou. Quando olhamos para o nosso Brasil, a nossa Itália, a Europa, para o mundo inteiro, vem um aperto no coração. Para onde estamos indo? Para onde vai essa sociedade líquida, que é uma droga lícita generalizada? Uma pessoa se droga em celular,
outra em videogame, outra em Face, outra em WhatsApp, outra em Instagram, ou coisa parecida. As cracolândias se multiplicam sem número, muitos querem a maconha liberada, o álcool arremessa jovens e velhos. Cada um procura ficar brisado de alguma forma. Ninguém tem coragem de se olhar para dentro, porque o sofrimento seria imenso. O resultado é uma sociedade de zumbis ambulantes, hipnotizados. Quantos jovens não seguram a pressão do trabalho, seja porque esta sociedade líquida não deu a eles uma coluna vertebral forte, capaz de sacrifício, seja porque o mercado de trabalho se torna sempre mais exigente e os filhos da sociedade líquida não aguentam, se derretem. A sociedade líquida forma moluscos mais que gigantes fortes. O sacrifício é aborrecido, é banido, como a pior praga. O prazer imediato a curto prazo enfeitiça todos os homens que não conseguem mais as grandes satisfações a longo prazo, como um diploma, um sucesso no esporte, na cultura, no espetáculo, todas coisas que pedem longos anos de treino sacrificante e constante. Esses são os nossos ossos áridos, o imenso vale de ossos áridos e perdidos. A sociedade da comunicação matou a comunhão e a amizade. Até os casais que dormem na mesma cama se comunicam pelo celular. É bom refletir sobre isso. Tudo isso está a nível de droga e produz um cemitério abandonado, uma morte doce, como diziam os romanos, quando cortavam as veias de seus pulsos para se suicidar. Fizemos essa longa reflexão para entender que o Espírito Santo se encontra hoje diante do mesmo cenário de 2.500 anos atrás, junto ao povo de Israel. A queda de Jerusalém e o exílio de Babilônia tinham arrasado toda a esperança. Mas foi exatamente nesse contexto que o profeta Ezequiel pronunciou o oráculo dos ossos áridos. Nós também hoje devemos colocar os olhos no Espírito Santo mais do que no desespero. Se o Espírito Santo conseguiu naquele tempo, vai conseguir hoje também. Não esqueçamos, o Espírito Santo é capaz de criar vida do nada ou até da morte. Aliás, essa é a sua missão específica. Ele é Senhor e dá a vida, diz o creio. Portanto, diante da secura mortal que nos cerca, diante da secura mortal de um relacionamento matrimonial que virou uma caveira, diante da secura mortal da vida de nossos filhos ou pais, diante do cemitério dos jovens sem forças que buscam, rastejando na mídia e na droga, um pouco de felicidade, diante da nossa própria morte interior ou exterior, o que podemos fazer é profetizar, clamar ao Espírito Santo, clamar com força. Pare um minuto e pense, sobre quem eu devo invocar o Espírito hoje? Esse profetizar tem dois aspectos. Primeiro, precisa profetizar aos ossos áridos. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos,
farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Portanto, precisa anunciar aos ossos que está para chegar o Espírito Santo, que os colocará em pé de novo. O segundo momento é profetizar ao Espírito. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem o Espírito, vem dos quatro ventos soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me fora ordenado, e o Espírito entrou neles, eles reviveram e se puseram em pé, qual imenso exército. Essa é a evangelização, proporcionar aos homens, reduzidos a zumbis, um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, que anuncia uma nova aliança com Deus. Poucas linhas antes do nosso trecho, assim fala Deus pela boca do profeta Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e as sigais, e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. O resultado final há de ser: assim diz o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Quando infundir em vós o meu espírito para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Esta breve reflexão nos ajuda a ouvir com mais profundidade o trecho de Ezequiel 37, sobre o qual meditamos. A mão do Senhor estava sobre mim. O Senhor me elevou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito, para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha o Espírito dos quatro ventos soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos.
Por isso profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito, para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, saberei que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Vamos parar um pouco para reler com calma, em silêncio, esse trecho, sublinhando o que o Espírito nos faz sentir com maior intensidade, anotando no nosso caderno. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que pode ser mesmo o de invocar o Espírito sobre as situações mais sofridas que vivemos. Dedicar uma hora durante o nosso dia para fazer a adoração ao Espírito Santo utilizando o link que enviamos nesses dias. Vamos profetizar ao Espírito, chamar o Espírito como fazia o profeta Ezequiel, chamando-o com todas as nossas forças, onde mais precisa, invocando sobre as situações mais difíceis que estão ao nosso redor. Também vamos refletir em como poderíamos proporcionar um encontro com o Espírito Santo para as pessoas que jazem moribundas ao nosso lado.
em vós porei um espírito novo. Paz e alegria a todos. Dar-vos-ei um coração de carne. Paz e alegria a todos. Inteiro chegará, reunidos para adorar. A tua presença alegrará e o teu reino vou anunciar. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de amor. O Espírito é Senhor e dá vida, ensina o amor. Viveremos para amar e o teu reino vou anunciar. Aleluia. Receba a força do Espírito.